Fala galera, estamos ao vivo para mais um Connect Work e a convidada da noite é a CEO da Aline de Castro Buffet. Como já diz o nome da empresa, seja bem-vinda Aline de Castro, fique à vontade. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. Que isso, a honra é toda minha, Aline. E eu gosto sempre de estar perguntando, quem é a Aline de Castro? Qual é essa história, como que é essa trajetória, de onde vem a Aline e chegou a ser esse sucesso todo de hoje com o seu buffet? Eu sou mineira. Mineira, coisa boa. 31 anos aqui em Terras Capixabas. Você é de onde, de Minas? Norte de Minas, sertão. Norte, é mesmo? Terra quente, terra do piqui. Olha só que Uma bacana. boa carne de sol. Ó, que bacana. Da Princesinha do Norte, Montes Claros. Montes Claros. Longe também, né? Muito longe. Daqui lá são quase 1.000 quilômetros, né? Meu pai, quando ele se aposentou do Banco do Brasil, que ele era advogado do Banco do Brasil, né? Chefe do setor do jurídico. E ele, no ano que ele se aposentou, ele recebeu na época um telegrama, né? Dizendo que ele tinha passado no concurso aqui para oficial de justiça. Olha que bacana. Aí ele veio, ficou uns meses sozinho, conhecendo a região para saber onde seria melhor trazer a família para morar. E meses depois nós viemos, eu, minha mãe e minha irmã mais nova. Mas nós somos uma família grande, são 8 filhos. 8. Que bacana. E quando foi isso, Aline? Foi em 93. Então você está aqui há 31 anos. Isso. 30 anos, né? 30 anos, é isso aí. Não, foi 92, 31 anos. Que bacana. Meu filho nasceu aqui em 94. Eu tenho Olha um filho só. e vai ter 29 anos, né? Meu filho, né, já nasceu aqui. E aí você veio construindo essa história, conta um pouco mais. Meu pai, eles não se adaptaram, né? Minha mãe não gostou daqui, né? É Venta mesmo? muito, acostumada com o sertão, e é a casa dela lá muito grande, né? As plantas, ela não quis ficar, não se adaptou, né? É difícil, né? As pessoas aqui que vêm de fora, os mineiros costumam dizer que o capixaba é muito reservado, né? Frio, pode falar, não tem problema não. E aí minha mãe não se adaptou, quis ir embora. Aí meu pai ficou mais um tempo sozinho aqui com a gente, né? Eu, minha irmã. Já era, né? Eu já tinha um filho. E ele depois foi também. Então, eu fiquei sozinha, né? Não tinha família aqui, tudo muito difícil, que era muito longe. Toda vez que eu queria ver meus pais. São 2 ônibus até Montes Claros. Nossa um até Belo Senhora. Horizonte, que é o meio do caminho, e outro para o sertão. Isso aí, eu só fui tirar minha carteira de habilitação com 30 anos. Tive que parar de estudar, né? Porque eu engravidei aos 18. Não podia trabalhar, porque eu não tinha com quem deixasse o filho. Então, foi uma vida muito difícil. Eu tinha imagino. 18 anos, o pai do meu filho tinha 19, quando nós começamos aí a nossa vida aí. E foi difícil. Não podia estudar, não podia trabalhar. E aí, passou um tempo, eu tive que empreender, né? Aí meus pais tinham casa na Bahia, eu fui vender sanduíche natural na praia porque eu passava o verão lá. Na Bahia? Eu vendia sanduíche natural na Bahia o verão todo, até o carnaval. Que bacana. Aí era um bom negócio, né? Você morava aonde aqui no Espírito Santo? Você mudou para onde? Quando eu vim para cá com os meus pais, foi em Itapuã. Ah, morou em Itapuã. Aí quando meu pai foi embora, ele comprou um terreno na Barra do Jucu, na Praia dos Recifes, 5ª região. Era próximo da região ali da entrada para a Terra Vermelha, mas era próximo à praia, porque ele já tinha uma visão assim, não, perto da praia vai ter uma valorização, vai vir mais gente, o bairro vai crescer logo. Aquela preocupação, né, do meu pai já comigo antes de ir embora. E ali eu fui morar, assim, não tinha iluminação direita, a rodovia do Sol não era duplicada, era tudo muito escuro, foi bem difícil, foi uma época difícil. Não tinha quando eu cheguei no bairro, não tinha nem água encanada. Nossa. Foi depois. Os moradores que furaram ali por baixo da rodovia para trazer a água para o lado de lá. Foi uma fase difícil, mas eu precisava fazer alguma coisa, né? Eu pensava, porque meus pais já eram uma inspiração para mim, né? Meu pai perdeu o pai aos 7 anos, né? Caiu de cima do caminhão da companhia elétrica. E foi criado pela minha avó, todos os filhos, né? Ela criou sozinha. E ele teve que trabalhar para estudar, né, para comprar o material, o uniforme, o chinelo para estudar. E ele sempre foi muito dedicado naquilo que ele fez. Ele foi professor de inglês no ensino médio. Ele foi professor de latim já no ensino médio. Professor de matemática. Ele, no 2º ano, já dava aula para o 1º.
Entende? Então, ele fez um tempo, acho que engenharia, e deixou, não se identificou, depois ele fez o direito. Se formou advogado, foi professor da faculdade de Direito Constitucional. Então, já tinha uma história ali de transformação, né? Sim. Meu pai veio lá de baixo e ele chegou a trabalhar no Benge antes de chegar no Banco do Brasil. Né? Que bacana. Então, ele cresceu sozinho, do nada mesmo, através de esforço, estudo e trabalho. E acho que empreendedorismo também, né? Porque ninguém cresce numa carreira dessa forma sem ter um bom network, sem empreender, sem... Empreender é qualquer ramo, né? Desde que você esteja evoluindo e crescendo ali, né? É. Mas aí me conta, aí a Aline começou a ir para Bahia no verão. Isso aí eu acreditei que tudo era capaz, né? Tudo era possível. Eu acreditei que tudo era possível por ter visto isso muito de perto dentro da minha família. Ia para a Bahia nos verões, vendia sanduíche natural. Comecei com um pacote de pão de forma no final do verão, já vendendo quase 300 sanduíches natural por dia. Eu precisava, aí a sua renda era essa, né? Era essa. Aí eu vinha para cá, passava o resto do ano como? Precisava de alguma coisa, né? E eu comecei a vender doce no comércio aqui em Vila Velha, na Glória, né? Você já ouviu falar? Você conhece o polo de confecções? Ia de loja em loja, chegava aquele docinho depois do almoço. Sempre fui estrategista ali. Saía de casa todos os dias, pontualmente, pegava o mesmo ônibus. Era a constância, né? Eu acho que a constância, você alcança o sucesso na constância. E aí, aquilo me fez ser conhecida ali. Dentro daquele polo ali de confecções, eu já era conhecida. Outro dia, eu até encontrei umas pessoas de lá, sempre encontro. Eram donos de lojas, gerentes. Daqui a pouco eu já estava vendendo as roupas no consignado na minha casa. 50 peças, uma loja deixava na minha casa. Eu ficava assim, meu Deus, que confiança, né? Então, para mim, ali eu já tinha crescido. Olha só, os donos das lojas confiavam em mim e deixar tanta peça de roupa no consignado. E eu vendia as roupas e vendia os doces. Depois eu comecei a trabalhar com congelados. Já comecei a poder investir, já comprei um freezer, já abri uma conta PJ, e as coisas foram acontecendo, né? E vendi muito bem, eu cheguei a vender 30 quilos de congelados por semana, despertou a atenção aí da televisão, estava sempre me pedindo uma entrevista, uma receita, para falar sobre as encomendas de Natal, de torta capixaba, as datas comemorativas. Eu sempre trabalhei. Aproveitava bem elas. Sim, nas datas comemorativas. E aí eu sempre recebia televisão na minha casa, a gente ia no supermercado para falar dos preços. E isso foi me tornando conhecida, né? Era uma empreendedora, uma cozinheira que deu certo. Né? Porque a minha família sempre já teve um histórico, né? Da gastronomia. Minha avó era dona de restaurante de hotel na década de 50. Olha né? só. Década de 50, 60. Eu lembro quando a minha avó tinha uma pensão e ela servia refeições nessa pensão. E então, assim, já estava na veia, né? Tinha restaurante, tinha pensão. Minha mãe chegou a administrar esse restaurante um tempo, com os filhos pequenos, e sempre também cozinhou muito bem. Continuou fazendo os cursos, na época os cursos eram no Senai, né? Em Minas, ela fazia os cursos pelo Senai. E cozinhava muito bem. Quando precisava complementar a renda, ela fazia bolos de casamentos, doces, vendia para os funcionários do Banco do Brasil, bolos. E sempre, de alguma forma, ela ajudava na renda, porque ela foi professora de ensino religioso. E depois ela deixou a escola para cuidar dos filhos, né? 8 filhos. Tinha que estar ali mais presente. Meu pai viajava muito, né? Ele cuidava ali da comarca, né? Da região toda. Da região toda ali do norte de Minas. Então ele viajava muito. Que bacana, Aline. E nessa trajetória dessa Aline vitoriosa aí, né? Guerreira, conta aí quais foram as suas viradas. Onde que você viu assim, se viu contra a parede e teve que transformar alguma coisa, teve que construir, falou assim, cara, olha, eu acho que aqui agora é assim. Teve um estalo. Eu sempre fui muito ansiosa, né? Então, eu sempre quis vencer muito, sempre me pegava pensando muito, né? Hoje eu falo para as pessoas que às vezes eles trabalham demais e ganham de menos, é porque estão pensando pouco, estão tendo pouco tempo para pensar. E a gente precisa pensar mais para trabalhar menos e ganhar mais.
E eu sempre pensei muito. Cheguei aí para Portugal, naquele desespero de querer ganhar mais. Trabalhei como cozinheira em Portugal, né, para uma família portuguesa, um diretor de um banco. Dá ajeitado no microfone aí, Aline. Mais perto, assim? Isso. Eu cheguei a cozinhar em Portugal no ano de 2004. Você foi para Portugal e morou lá? Morei lá, cozinhei. Morou quanto tempo em Portugal? 6 meses. É. Dentro da casa de uma família portuguesa, Que bacana. cozinhando para essa família portuguesa. E aí eu voltei para o Brasil, porque eu percebi que eu trabalhava lá 14 horas por dia. Uhum. E se eu trabalhasse no Brasil 14 horas por dia, eu ganharia o que eu estava ganhando lá, longe do meu filho, longe de casa, Olha da que família. bacana, Eu sentia cara. muita falta do Brasil, né? Quem Aline, sai daqui eu vou te sabe. interromper para pegar esse insight e falar assim, você tá vendo quantas pessoas saem do país, né? Vão para outro país, trabalham 18 horas e falam que eu tá falo ganhando muito dinheiro, tal, volta com dinheiro, beleza. verdade. Mas se você estiver disposto a fazer isso aqui, você também vai conseguir, né? Vai conseguir, eu tenho certeza. Por A essa prova certeza, viva, né, tá por aqui. essa certeza eu vim embora. Que Eu trabalhava bacana. de 8 da manhã às 10 da noite, quando não tinha jantares comemorativos, que aí ia até meia-noite. Então eram 16. E 6 dias na semana. Mas aí eu fiz esses cálculos, né? Empreendedor precisa aprender a fazer conta, né? Então, se o aqui, primórdio, né? e aqui as pessoas querem trabalhar 8 horas por dia, e 8 horas por dia ninguém fica rico trabalhando 8 horas por dia, né? A gente. Fato. Aí depois a pessoa trabalha 8 horas por dia e fala, venci na vida, senta e vai beber, vai sair, vai curtir, vai pro barzinho. E não é por aí, né? É. Não é bem assim. Então eu sempre acreditei nisso, que se eu viesse para cá e trabalhasse algo a mais, dobrasse a minha jornada. Aí entrou os congelados na minha vida, que foi já depois que eu voltei de Portugal. Eu ia até para São Paulo buscar roupa para vender, complementando o que as lojas me forneciam no Olha que consignado. bacana. Porque se eu vendesse para a loja, eu ganhava uns 50%, 40%. Se eu vendesse para mim, eu ganhava 100%. Então, eu ia a São Paulo também para acrescentar. Aí você vendia para as pessoas que iriam até você comprar os congelados. Sim, não. Eu Pra vendia para o outras? pessoal que eu conhecia perto de mim, vizinhos, pessoal da igreja, né? Que nesse meio tempo, quando meu filho nasceu, eu me converti, passei a frequentar uma igreja evangélica. Então, eu conhecia bacana. muita gente lá e vendia ali. E aí eu comecei, além da roupa, congelados. Então, eu tinha uma dupla jornada. Eu chegava de São Paulo na terça, na quarta eu produzia os congelados. Quinta eu já adiantava todos os empadões, para sexta-feira eu saí para o comércio para vender nas empresas. Vendia para receber no pagamento. Olha Então, só. vendia muito. Eu recebia aí as jornalistas, igual como eu falei na minha casa, para falar sobre isso, né? Sobre empreender, como uma dona de casa pode fazer uma renda extra. Então, aí foi que eu me tornei conhecida. Daqui a pouco eu estava fazendo ceia para o prefeito, Réveillon, e sem entender muito bem o que estava acontecendo, como que as pessoas chegavam até mim, mas porque eu não cresci aqui, né? Então, não tinha aquele amigo, aquele parente, aquele médico, aquele dentista, ninguém para me indicar. Aí já me vi assim, entregando encomendas para pessoas muito importantes, chegando em lugares que eu sozinha não chegaria. Eu acho que assim, Deus operou tudo isso na minha vida, né? Tenho a fé também, porque foi construído pedra por pedra, porque realmente aqui, quando os meus pais foram embora, eu não tinha mais ninguém. Eu fiquei curioso de uma coisa. Por que você ficou em Vitória? Porque o meu filho, eu tenho um filho capixaba, eu casei aqui. Tá. E ele é capixaba, né? Ele Sim. é capixaba e ele não quis ir embora. Embora meu pai tenha Tá. chamado, ele não quis ir. Aí você continuou aqui aí por eu isso. Fiquei casada por 23 anos, tive 3 filhos. E aí, a virada de chave para a minha vida de empresária, né, da área de buffet, foi em 2014. Nós passamos por uma crise em 2014. Não sei, atingiu muitos setores, né? Foi uma época da Copa do Mundo. De 2014 a 2016 foi complicado. Eu morava aqui em Vitória, vi muitas lojas fechando. Eu falo lá no interior, como a gente trabalha com agricultura, a agricultura não sente essas crises. Lá a renda, 90% da renda do município é agricultura, não sente. E aí eu conto essas histórias, as pessoas acham surreal, mas 2014 a 2016 aqui realmente teve crise, realmente teve uma recessão, né, muito grande. Eu lembro disso. Esse momento eu pensei em ir embora. Para outro país? Para Minas. Para Minas. Eu falei, vou voltar para casa dos meus pais. Esse momento. Foi difícil. E eu trabalhava demais, não tinha tempo de fazer cursos.
Aí eu comecei, já tinha começado a fazer cursos no início do ano. Porque os clientes estavam pedindo, né? Você pode fornecer um jantar, pode ser no delivery, eu embalava aquilo tudo e entregava. Mas você pode vir montar a mesa, eu não sabia muito bem trabalhar com buffet, cobrar por pessoa, levar uma equipe, calcular a quantidade de itens, né? De utensílios. Então, eu ia lá, montava a mesa de confraternização para o pessoal ir embora, voltava depois. Estava tudo bem, meus filhos eram pequenos, eu estava muito feliz trabalhando com congelados e encomendas. Mas, quando veio essa crise, eu comecei estava começando a estudar, fazer cursos na área de gastronomia, cursos específicos, né? Porque como eu já vim de uma família que já cozinhava desde cedo, fui mãe muito cedo, então eu tinha que cozinhar, replicar tudo aquilo que minha mãe fazia, eu tinha que fazer na minha casa, né? Então, eu que cuidava da casa aos 18 anos, eu fui cuidar da minha casa, cozinhar dentro da minha casa. E aí então já tinha aquilo na veia, então precisava fazer uns cursos específicos. Saladas, carnes, acompanhamentos, cozinha italiana, né? Então fui em busca desses cursos profissionalizantes. E aí foi que eu comecei a crescer na área do buffet, quando as pessoas começaram a me procurar. Aí que surgiu eu já comecei a saber, meio que vou atender, já comecei a valorizar mais esse trabalho de sair, levar tudo, passar o dia cuidando daquilo que realmente, né, dá trabalho. Comecei a ver que não era só o preço da comida, mas o percentual, e comecei a trabalhar com aquilo. Fiz um curso de panificação. Que bacana. Eu fiz um curso presencial e um curso online de panificação. E aí eu comecei a divulgar que eu fazia coffee break. Então, bacana. eu tinha uma fanpage no Facebook, tá lá, tinha 9 mil seguidores no Facebook. Achava ótimo, né? Era famosa, né, já. Aí, só que da minha área de Vila Velha, tá ótimo. E aí eu comecei, peguei umas fotos de brunch, coffee break, ia nos grupos de festa e todo dia eu colocava, fazemos coffee breaks. E aí começou a surgir os primeiros contratos. Eu realmente fazia tudo, manual, tudo caseiro. Olha só, pães, tudo que eu tinha aprendido em curso, eu pratiquei tudo mesmo. Mão na massa, literalmente. Sim, fazia tudo. Trabalhei muito ali, né? No começo, eu mesma fazendo tudo. Hoje, algumas coisas eu terceirizo, algumas pessoas fazem para mim, porque a gente chega a fazer 7 eventos num fim de semana. O ano passado, nós fizemos mais de 180 eventos. No ano? No ano. Foi contabilizado de contratos, acho que 180 e alguns contratos, porque tem uns, né, que nem entra, né? Um amigo, um negócio, uma parceria. Aline, a gente estava conversando aqui agora, antes de começar a gravar, e falando um pouco sobre network, sobre conexão. Queria que você contasse o quanto isso foi importante na sua vida. Você já começou a contar que você, sem perceber, você se viu atendendo várias pessoas, e isso foi fruto das pessoas que você foi atendendo bem, foi construindo uma rede. Conta para mim o quanto isso foi importante para você, assim, qual a relevância que você dá a isso hoje? Então, para você ter uma rede de relacionamento, você precisa ter claro o seu propósito. Para que aquela rede de relacionamento, ela indique você e tenha você como referência. Né? Se você tem uma rede de relacionamento, mas você não tem a clareza do seu propósito, as pessoas têm insegurança de te indicar, né? Quando elas sabem o quanto você é envolvido com a sua marca, com o seu propósito, né? Que quanto aquilo é importante para você, aí fica tudo muito fácil. As pessoas te têm como referência. Então, quando cita aquela área, aquele trabalho específico, o seu nome é o que vem primeiro. Porque você é referência naquilo que você faz. Porque você tem um propósito. Né? Porque você tem muita dedicação, você sabe o quanto você se dedicou para aquilo chegar até ali, né? Para aquilo que está hoje na boca das pessoas, né? Ser referência para que as pessoas chegassem até ali. Então, essa dedicação, você valoriza isso. Que bacana, porque isso vai muito dos seus princípios, né? De relacionamento, onde você valida as pessoas, constrói uma relação de confiança, né? Igual você falou aí, de estar ali, de fazer um bom atendimento, tudo isso é construção da sua rede de conexão, de network em geral, né? E assim, já teve algum momento na sua vida que alguém te indicou e você ficou assim, cara, eu nem imaginava que essa pessoa poderia me indicar?
Ah, teve alguns contatos já. Assim, como eu cheguei na Morena Rosa, uma loja que eu nunca tinha entrado, hoje a Luciana, ela é minha amiga, assim, a gente tem um relacionamento, eu nunca tinha entrado na loja, né? Quando me convidaram para fazer o buffet do evento, que viria aquela atriz da Globo que representa a marca, eu não tinha agenda, porque foi bem em cima, né? Foi dezembro e estava muito esgotado, mas eu fiquei lisonjeada pelo convite, só mesmo de ter sondado. Quando o Wesley Sata, eu sou muito fã dele, quando ele me indicou um amigo, um cliente dele, né? Acho que até um patrocinador acho que de um programa dele. E eu fiquei também num Réveillon, foi uma virada de ano, assim, que ele mandou uma mensagem, olha, eu estou indicando você a um cliente, tá? Faz contato aí. E aquilo para mim é porque aquela época lá, 30 anos, 20 anos atrás, em que eu era dona de casa, né? Somente dona de casa, ali, saía dali só de ônibus e não sabia andar nem por Vila Velha. Eu tirei minha carteira de habilitação aos 30 anos, né? E nem tinha carro, né? Então, quer dizer, quando eu cheguei ali e assisti aquelas apresentações que ele fazia de eventos, os bastidores dos eventos da Grande Vitória, eu ficava encantada, né? Então, eu era muito fã dele. Muito fã. Eu falo sempre isso para ele. Incrível. Eu sempre falo, quando eu encontro ele, até hoje, eu sempre falo para ele. Que eu não me acostumo. Às vezes a gente se encontrava na academia, às vezes barrava por aí, em vários eventos fizemos juntos, né? Eu era contratada para o buffet, quando eu chegava lá ele era presença VIP, ele estava fazendo cobertura, e aquilo eu falava, meu Deus, que incrível! Várias marcas, né? A Multicar, a Suzuki, a Mitsubishi, né? Eu fiz Carmen Steffens muitas vezes, uma loja que eu também nunca tinha entrado antes de ser parceira e depois entrei como cliente, inclusive fui convidada para fazer parte daquele evento que eles têm das VIP, né? Não lembro como que chama. Como cliente VIP, né? Eles têm um treinamento que vem o consultor da marca. Olha só. E aí fui convidada da marca. E foi muita coisa que aconteceu. Foram, inclusive a PRF, né? Que eu fiz para o governo federal, né? Além das secretarias estaduais, prefeito de Cariacica, eu atendi várias vezes, ele, a esposa, a Miss Brasil, né, que é a nossa capixaba. Isso, Mia Mamed. O coquetel da Mia, quando ela chegou no Espírito Santo, foi atendido pela minha empresa, né? Embora eu soube, eu já estava na estrada, né, indo para Minas de férias, quando me ligaram. Mas eu resolvi tudo por telefone e consegui atender a Mia Mamed lá na Mari Ferrari. Então, foram muitas coisas que marcaram a minha vida mesmo. A Etienne, eu atendi ela até em Trancoso, né? Um jantar, aniversário da Etienne Venturetti, da Revista Atual, a CEO da Revista Atual. Foram muitas coisas que marcaram. Eu fiz a inauguração da clínica no Shopping Jardins, que teve a Isabela Garcia aqui. Eu estava fazendo o primeiro ano de gastronomia. E aquilo marcou demais, né, para mim. Quando cheguei lá, era assim, eu estava começando, mas eu fazia evento, tanto evento, que eu não participei em nenhuma atividade extracurricular da faculdade. Porque eu fazia mais eventos com meus professores. Olha só. Eu não consegui participar de nenhum. Passei as montanhas, aquela feira gastronômica que tem no Parque do China, visita a plantação de cogumelos, desossa de boi no Perim. Eu não consegui ir em nada, porque eu fazia 4, 5, 6 eventos por semana. E 2 crianças pequenas. Nossa Senhora, que história, né? De superação, porque muita gente desistiria, né, Aline? E o que te motivou a continuar? O que te determinava? Falou assim, eu estou no caminho certo? O que fazia você ter essa força toda? Eu acho que o feedback das pessoas, né? Aquele retorno. Eu vejo as pessoas procurando novamente, né? Eu sou aquela pessoa que eu faço um evento e depois eu fico sem coragem de perguntar, oi, foi tudo bem, gostou? Eu não incomodo depois o meu cliente. Às vezes eles é que vêm me procurar. Gostaria muito de agradecer, a equipe foi maravilhosa, estava tudo muito bom. E esse retorno do cliente, às vezes eles nem me davam retorno, mas no ano seguinte me contratavam novamente. Aí meu coração acelerava, que maravilha! Meu Deus, assim, fidelizar um cliente, né? Que quando o boom foi em 2018 e até hoje, quando eu olho na minha agenda, tá lá fulano me mandando mensagem, aí tá a data do evento dela, 2018. Aline, todo ano. Não poderia deixar de te perguntar, como que foi a pandemia para você? Foi muito difícil.
mas eu sempre acreditei que ia passar. Então, eu fui aprender novas coisas, eu fui aprender um pouco sobre marketing digital, né? Fui aprender conteúdos que eu poderia depois empregar, apesar de, na correria, depois a gente não tem nem tempo mais de aplicar, né? É. Não tem muito tempo de aplicar. Mas ali, quando começou a voltar, começaram a voltar os eventos, eu comecei a gravar muita coisa. Aí foi legal o marketing digital por isso, eu ter aprendido, seguido tanta gente que ensinava sobre isso, né? Como você entregar uma mensagem de várias formas, e esse é o marketing digital, né? Você deixar a sua marca, você falar, e de várias formas. Então, eu comecei a empregar isso, e foi tão bom que cresceu demais o meu nome depois da pandemia. Em Você 2021... se preparou, né, já, né, Aline? 2021, 2022, assim... Estourou mesmo. Eu atendi muita gente. Eu atendi 130 eventos, era o meu recorde. E eu falar que eu atendi quase 200 eventos no ano passado, então eu trabalhei demais. Eu estou sentindo que o mercado está mudando esse ano, né? Talvez porque um novo governo, as pessoas ainda ficam um pouco inseguras, estão esperando mais, né? Mas eu estou sentindo que está mudando o mercado. E aí eu tenho que estar dando uma mudança também. Pesquisada e sempre se adaptar. Estou mudando, já estou diminuindo. As festas estão diminuindo de tamanho. Eu tinha um limite que eu não atendia menos que aquilo por causa da procura, da demanda, né? Era grande. E agora eu já estou começando a modificar um pouco isso, né? Para poder atender. Está pronto para se diversificar, né, Aline? Isso é importante, isso vale para você que está nos assistindo, porque muitas das vezes as pessoas não estão preparadas para se transformar e, vamos falar assim, não tem pandemia, não tem nada. Igual você falou, pode ser mudança de governo, mas pode ser uma mudança natural também, né? Isso... Mas eu voltei a atender o delivery, por exemplo, porque muitos clientes gostariam de continuar comprando comigo, e eu já não atendia mais. Eu não consigo atender delivery fazendo festa, né? Não tenho condições. Não tem como. Eu preciso, né, fazer visita técnica, eu tenho reuniões, eu tenho networkings, eu tenho parcerias, né? Eu tenho que fazer compras e fornecedores, então eu não consigo mais ficar focado em produzir congelados no momento e em cuidar de entregar. Né, e cuidar de estoque. Mas é um plano futuro, né, porque eu tenho um projeto futuro, ia ser até para esse ano, mas eu vou aguardar, vou colocar um pouquinho na geladeira. Do novo meu empreendimento, que vai ser um espaço de festa em Vila Velha. Olha, e aí, que bacana. quando o projeto está pronto, mas eu vou aguardar um pouco para começar, e lá eu vou ter uma cozinha industrial bem grande, com um espaço para trabalhar também com congelados. Aí pode ser aí que os meus clientes antigos aí vão ter uma surpresa. Vão ter a oportunidade de estar... E é bem caminho para Guarapari, eu vendia muito para o pessoal que ia passar fim de semana, feriado em Guarapari, já vai passar na minha porta. Que bacana. Olha só, gente, já deixou um spoiler aí de coisas novas que vem por aí. Sim, vamos voltar. Sempre inovando. Aline, eu fiquei impressionado assim, de perceber que você tem a capacidade de estar sempre buscando. Quando você falou que na pandemia você falou assim, olha, eu tenho que buscar conhecimento aqui sobre mídia, sobre marketing digital, sobre isso, e buscou muito isso. Quando voltou a pandemia, você estava preparada, né, para atender, e teve um boom aí no ano passado, que foi o primeiro ano mesmo 100% sem pandemia, 2022, né? E aí você... 2021 eu fiquei parada 3 meses, né? A gente sabe, quem é de evento sabe exatamente, né? Quando começou, quando liberou. Foi no dia dos namorados, no 2021, liberou 3 meses. Porque a gente teve ali um problema, né? Em 2020, durante a eleição, ficou normal, a gente achou que já estava voltando à vida normal, né? Um baque depois no nosso estado, né? Depois o carnaval parou tudo de novo, 3 meses. Não, eu falo assim, para mim, eu também sou da área de comércio, eu tive o baque ali de um dia pós a eleição, um decreto do governo me proibindo vender lá utilidades. Falei assim, mas estava tudo normal até ontem. Tipo assim, um dia após a eleição, exatamente, né? É difícil, tá muitas incertezas ainda, né? Aí estava muito incerta dessa lá em novembro, né? Foi em novembro a eleição, foi tudo diferente. Aí dezembro voltou ao normal, aí ficou o verão inteiro a gente achando que a vida estava voltando, passou carnaval. O setor de eventos, além dele ter sofrido muito, ele pressionou muito o governo, né? Foi muito importante. E é importante pressionar, porque, assim, eu lembro que 2021 mesmo, último ano de pandemia, eu estava em Guarapari, no carnaval, né? Onde ali um decreto estadual proibiu as casas de fazerem show, né? Fecharam tudo ali
Tipo, o show ia acontecer 5 horas da tarde, isso 3 horas da tarde, fecharam as casas e demandou prejuízo e até hoje não voltou, né? Algumas casas não voltaram a funcionar até hoje por conta disso. Isso aí eu tô falando da Mais. Foi muito difícil para quem tinha espaço, de café, com pessoal, né? Funcionários. Porque assim, era muito incerto, né? E assim, você conseguiu passar por isso, mesmo sendo da área, conseguiu ter uma estrutura e se reinventando a cada momento ali. Trabalhamos com delivery, trabalhamos com congelados na pandemia. As datas comemorativas foram muito importantes, Dia das Mães, Dia dos Namorados, né? Semana Santa, foi muito importante para quem trabalha com delivery. E eu estou sentindo agora uma nova mudança. Esse mês de maio, eu fui de 21 eventos que eu fiz o ano passado, em maio. Esse ano caiu aí para 20%. Caiu 80% dos eventos em maio do ano passado para esse ano. E aí eu comecei a estudar. Agora eu estou estudando finanças, investimentos. Olha só. Eu aprendi lá atrás a ganhar, agora estou aprendendo a investir. Eu tenho bacana. Eu tenho um hiperfoco aí, né? Então, assim, eu estou mergulhada mesmo em estudar finanças. Hoje eu tenho uma aula online, comprei um curso e estou que bacana, Aline. Estudando muito investimento. Ensina muita coisa para mim e também para os nossos telespectadores que tem que ter, né, cara, essa capacidade de ver, cara, tô indo aqui, mas olha, não tá tudo errado. Igual você falou, caiu 80% do seu faturamento, cara. No mês você podia estar louca, arrancando os cabelos, entrando em depressão, cheia de ansiedade. Você falou que é ansiosa, eu também sou ansioso. Mas não, você tá aí. Eu falei, não. Quando eu me peguei desse modo, eu falei assim, eu tenho que aprender outra coisa para compensar isso. Pra eu não passar agora eu tenho por que isso, precisar. Eu tô aprendendo a administrar o que eu ganhei. Eu sempre tive muito pé no chão, né? Eu sempre tive um controle. Toda a história aí, né? Pela história. Já vivi com nada. Então, a gente viver com menos também, a gente consegue, né? A gente não pode gastar mais do que faturamos também, mais do que ganhamos, né? Mais do que ganhamos. E outra coisa, se a gente ganhar, poupar a gente também nunca tem, né? A gente precisa aprender a investir. E eu estou aprendendo isso agora, está sendo um divisor de águas, eu acredito, na minha vida da agora para frente, tá? Eu tomo posse já tomo posse disso. Estou muito feliz com essa nova fase, porque já tem um mês que eu estou mergulhada só estudando muito. As pessoas estão até já sentindo minha falta aí pelos stories, pelos Instagrams. Estou falando pouco, estudando muito. Mas eu acredito que a gente precisa se adaptar ao mercado. Se eu tiver agora que trabalhar 30% do que eu trabalhava, eu vou ter que aprender a multiplicar 70%. Esse 30%. Esse 30% ele vai ter que virar os 70%, vai ter que virar os 100%. 70%, isso aí. Isso. E se a gente aprender a investir, a gente consegue. A gente só não pode só poupar. A gente tem que poupar e investir. Eu costumo falar que é uma virada de chave, né? As pessoas falam assim, cara, eu tenho tanto para pagar no final do mês. Eu já começo a pensar assim, eu tenho que produzir tanto esse mês, né? Eu já penso ao contrário, eu já vou do lado de que, cara, beleza, eu tenho 20 mil para pagar esse mês, mas não, esse mês eu tenho 20 mil para produzir, eu tenho que produzir 25, que aí eu tenho que produzir também um percentual a mais para me ter sobra. Então aí você começa já a ter objetivos diferentes, você olha por uma outra perspectiva. Obviamente você tem que estar muito bem preparado, né, Aline, porque não é sempre que isso vai acontecer. Talvez você vai ter uma estimativa assim, cara, olha, eu preciso de produzir tantos % no mês que vem, esse mês de junho, vamos botar, a gente está aqui início do mês, dia 13, meados do mês, eu preciso de produzir tanto. E talvez isso não vai acontecer. E você pode se frustrar, pode desistir. Não desista, porque o caminho é esse, você buscar meios de você produzir de outras formas ou produzir mais. Nunca é o sofrimento pelo que você está passando. Na minha área mesmo tem isso, né? O mês de dezembro é muito bom, o mês de casamento é muito bom. Tem alguns meses que a gente precisa estar preparado. Aí se chegar no meio do ano, mês de junho, aqui em Vitória, não tem muita coisa, você vai se frustrar. Você não pode querer fazer o que você faz em dezembro e em junho, né? A gente está preparado para o mês que está, né, mais assim, desaquecido o comércio. Outro ponto é a gente não tomar muito cuidado com o mercado de consumo, né? Eu não me considero assim consumista, meus filhos também não. Eu já ensino na minha casa ter o pé no chão, então dá para passar
legal, se continuar do jeito que está, para mim, eu estou muito feliz, porque eu precisava parar um pouco. Eu fiz cirurgia, eu não pude, eu vou trabalhar de ponto, eu vou trabalhar... Dar uma desacelerada e buscar precisava. outros métodos também, né? Eu Porque, assim, trabalho até operada, eu não posso, não tinha como opção. o Pablo Marçal fala, né? Quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. Isso É um ditado verdade. real, assim. Gente, não é que você não tem que trabalhar, a Aline já falou, você tem que trabalhar aí muito mais, porém você tem que trabalhar com a cabeça, né? Foi o que eu falei aqui no começo. Para você não ter que... Você tem que trabalhar em períodos, você tem que trabalhar 16, 18 horas por dia para que você não tenha que fazer isso toda a vida. Para que você tenha momentos também de falar, hoje eu vou ficar em casa. É a tal da liberdade que a gente fala, liberdade financeira, que é você poder falar assim, olha, hoje eu vou ficar de boa, Sim. eu vou na praia, no horário que eu determinar e ser dono da sua agenda, o dia que né? eu estou livre, eu gosto muito, eu não gosto de passar fim de semana em casa se eu não estiver trabalhando. Dia de semana eu adoro, vai todo mundo para a escola, trabalho, eu adoro ficar sozinho em casa, de semana só eu e a minha funcionária. Mas domingo eu não consigo ficar em casa. Se eu ficar em casa domingo, eu nunca gostei de domingo. Sempre achei domingo muito chato. Então eu tenho que ir para a praia, eu tenho que jogar frescobol, eu tenho que ir para a piscina. Comprei a cota de um clube para ir o ano todo. Aí a gente fica lá na piscina aquecida, agora até pode estar nublado que eu estou lá o dia que não tem evento. Eu acho isso legal, porque esse momento de descanso é necessário também, é claro. É necessário. É necessário. Eu precisava desacelerar. Como a gente veio de uma pandemia, a gente não recusava nem festa de velório, né? Assim, tava em tudo. Veio de uma pandemia, se quisessem fazer uma festa no velório, eu tinha que fazer, eu não podia recusar. E agora eu precisava desse tempo que nós estamos tendo esse ano. Então, também estou feliz, estou satisfeita, estou respirando, estou vivendo. Malhando mais, eu gosto, fazendo yoga. Se estudando, cuidando, se priorizando também, né? Também, eu sei aproveitar cada fase da minha vida. Eu não sou muito de procrastinar. Faz parte também do empreendedorismo. O procrastinar não está em mim. Eu não sou de reclamar, nunca. Estou sempre de bem. Sempre ativa, sempre fazendo de bem coisa. Com a situação, sempre feliz. Está tudo muito bem. Tudo que Deus tiver para mim, eu quero. Entendi. Eu estou sempre preparada. Sim. Se Deus falar assim, Aline, eu preciso que você atenda 500 eventos de hoje até dezembro, você vai estar preparada para atender. Eu estava com duas festas domingo, então minha semana estava tranquila. Agora eu já fechei sexta e sábado. Ok, tá tudo certo, a gente vai trabalhar também, vamos. Descansamos na segunda. É desse jeito. Mas é isso, você me perguntou alguns momentos assim, importantes da minha vida, né? Eu esqueci de citar o dia que eu atendi uma clínica, a inauguração aqui do Instituto Laranja, e a Monique Evans estava lá, né? Então, há alguns momentos, não sei se eu falei na clínica Jardins, a Gabriela Duarte. E aí, esses momentos, quando eu fazia faculdade, desculpa, eu não tinha tempo de ir para as atividades extracurriculares, mas eu já estava fazendo assim grandes eventos, aquilo me deixava muito feliz. Apesar de todos os dias a gente tem que sentir assim que nós estamos crescendo. Eu falo, nossa, eu estou aqui, hoje eu estou grande, aí amanhã eu já me sinto pequenininha, eu preciso crescer novamente, né? Porque o nosso trabalho, ele é uma sequência de bons resultados, né? Para a gente ser sucesso, tem que ter uma constância de bons resultados. E isso me faz muito feliz, essa dedicação. É difícil lidar com a equipe, com o pessoal, é o que eu tenho maior dificuldade. Talvez lá na frente, quando eu tiver meu espaço, aos poucos eu vou diminuindo o trabalho com buffet e só fico com espaço, pode ser, por conta de administrar pessoal. Conta um pouco como que vai ser esse espaço aí. Nós temos já uma área ali em Interlagos, na beira da Rodovia do Sol, do tamanho do meu sonho. Ele precisava ter 2 entradas, porque a gente ainda vai continuar atendendo o buffet externo, então tem 2 ruas. Ele tem vista para o mar, porque ele é sol da manhã, do lado da Rodovia do Sol, mas é sol da manhã. Ele tem vista para o pôr do sol, que eu acho lindo o pôr do sol aqui em Vila Velha ali, para aquele Retiro do Congo. O pôr do sol aqui é lindo, né? O céu maravilhoso. Então, era meu sonho. E nós estamos ali a 7 metros do nível da rua. Todo mundo vai me ver. A marginal vai passar na minha porta, por enquanto, é só a rodovia e a rua de terra. Mas, futuramente, a marginal vai passar na minha porta. E vamos ter ali uma área aberta
fazer cerimônia e decoração à área aberta, com vista para o mar, lá de cima, e também um salão fechado. Bacana. E isso é previsão para quando? Olha, eu ia começar em outubro. O projeto foi aprovado agora. Eu nem peguei ele ainda, mas eu soube que a prefeitura já aprovou meu projeto. A arquiteta já me falou. Já está prontinho. Mas eu vou aguardar um pouco devido a esses investimentos que eu quero fazer aprendendo finanças e para poder fazer uma coisa sem ter que, eu vou ter que parar pelo caminho. Eu vou passar, a gente não sabe mais passar aperto, acho, né? Eu acho que eu não conseguiria passar, nossa, eu vou investir tudo em construção e aí depois eu vou ficar sem dinheiro. Então, por esse motivo, eu vou aguardar um pouco. Eu vou aguardar um pouco para fazer bem feito, fazer no momento certo. Vamos colocar em 2025, talvez, está funcionando? Talvez, quem sabe, até final de 2024, né? Nós estamos em 2023, talvez até final de 2024. O mais difícil, o projeto está pronto. A segunda parte, trabalhando, a gente conclui isso aí. Constrói. Que bacana, Aline. E eu estou muito feliz de você estar aqui batendo esse papo muito bacana aqui com você. Eu queria te pedir que você deixasse um recado para a galera que está assistindo a gente, deixasse uma mensagem, um ensinamento. Eu sempre falo muito para as mulheres, para as empreendedoras. A gente primeiro tem que acreditar. Nós só conseguimos transformar nossas vidas se nós acreditarmos que é possível. Se você acreditar no seu produto, se você acreditar no seu nome, se você acreditar no compromisso com o seu propósito, né? Você acreditar no seu propósito, você tiver clareza desse propósito, você vai conseguir. Primeiro, precisa organizar isso. Na hora que você tem essa clareza do propósito e acreditar nisso, acreditar em você, você consegue fazer com todos ao seu redor, acredita. Todos vão acreditar em você. Né? E aonde você passar, que você colocar o seu nome, as pessoas vão acreditar em você porque você acredita. Né? Teve momentos de alguns contratos, algumas propostas, eu tremei um pouquinho. Falei, mas né, igual a PRF, né, que eu falei que eu fiz a inauguração, atendi ali o governo federal, uma grande responsabilidade, meu Deus, vai estar ali. Muita gente. O delegado da PRF, né, que todo mundo, o governador do estado estava, vários prefeitos e vereadores de várias cidades daqui. Tarcísio, né, atual governador de São Paulo, hoje esteve lá. Estava lá também o secretário de Segurança, né, do governo passado, que eu conheci, o Anderson Torres. E assim, foi de grande responsabilidade. Eu fui sozinha, saí daqui com uma garçonete às 4h30 da manhã, porque eu acreditei. Frio, foi no mês de setembro. Lá é frio. Eu cheguei lá às 7h, elas, tô com medo porque tem... Lá na minha cidade, tá, gente? Tem obras na pista, tem pare e siga. Eu falo, gente, fica tranquilo, eu sou responsável, né? Nunca cheguei atrasada num evento. Um evento meu nunca iniciou atrasado por um motivo meu. Meu, não. Minha equipe sempre pontual, porque eu sou muito exigente. Eu sou muito pontual, né? Sou muito focada, então sou muito pontual. Exigente demais com o horário. E eu cheguei lá às 7h, em Brejetuba. A mesa tinha que estar pronta, acho que 9h30, 10 horas. E foi um sucesso, assim. Eu costumo dizer que eu seguro no chifre do boi e vou. Porque eu sempre pensei isso, eu vou falar agora para as mulheres que acham que não são capazes, né? Porque não só mulheres, homens também, né? Porque às vezes a gente se mobiliza, o medo mobiliza, né? Tem alguns fatores que fazem com que a gente não saia do lugar, né? O medo, o ego, né? Um elogio muito, né? Se a pessoa inflar muito, aquilo também te mobiliza. Mas o medo é um fator assim, que faz com que a pessoa não inicie a transformação na vida dela, porque ela não acredita, ela tem medo de que não vai dar certo, ela tem medo de não entregar. Mas quando eu passava a pensar assim, se existe alguém nesse mundo que é capaz de fazer esse evento ou aquele, ou esse contrato, eu também sou capaz. Por que não eu? Por que não? Eu não sou capaz. Se tem alguém que é capaz, eu também sou capaz. Né? Foi lá e fez. Fazer tudo. E aí, sempre quando eu via alguém bem-sucedido, eu sempre pensava, o que ela está fazendo que eu posso fazer e que eu ainda não tenho feito? Né? Eu tenho que levantar da minha posição que eu estou,
acreditar e ir à luta, ir em busca, modificar, né? Fazer Está disposta a aprender com todo mundo, quando eu né, morava lá na Quinta Região, ainda lá quando eu falo é naquela época que tudo era mato, né? Uhum. Tudo era mato, terra, muitas dificuldades, muito sapo, muita cobra, tinha tudo, tudo que um bairro distante, afastado tinha. Eu assegurei todas as oportunidades. Como eu sempre fui muito bem na cozinha, eu fiz alguns cursos que eram gratuitos para a comunidade. Mas eu fazia todos. Eu fiz o Sebrae, aqui na Praça de Vila Velha, né? Foram 4 dias, 4 secretarias do Sebrae que eles ensinam. Sei empreender, sei comprar, sei vender. Sim. E eu fiz esse curso. Eu fiz curso da iniciativa privada na escola pública de vendas, atendimento ao cliente. Eu sabia que aquilo, de alguma forma, uma hora eu ia trabalhar no comércio, eu ia precisar daquilo. De fato, eu precisei. E eu fiz também os cursos na área de gastronomia. Eu fiz os salgados, doces e compotas, embutidos. Eu fiz todos os cursos que eu pude fazer, que eram gratuitos, né? Só mais lá na frente, quando eu trabalhava com congelados, é que eu pude pagar os meus cursos. E aí eu fiz vários. Aquele que eu não podia, eu pedia meu pai, pedia minha irmã, eu dividia no cartão. Eu pagava uma vista, parcelava o outro. E aí eu fui fazendo vários cursos na área para melhorar, né, aquilo que aquele dom, aquele talento que eu já tinha, né? E hoje eu estou muito focada mais nessa área da gastronomia, que atende muitas pessoas, assim, eventos para... As pessoas querem o quê? Salgadinho frito, salgadinho assado, uma roda de boteco está em alta, um petisco, né? Tudo feito, preparado no local, né? Então, esse é um diferencial. Na época que eu comecei, inclusive, eu acho que eu dei uma revolucionada aqui no mercado de eventos, né? Que eu lembro muito bem que minha irmã veio de fora para cá, para o lançamento de um livro, né? Ela trabalhava lá no setor que promovia a cultura, e ela veio para o lançamento de um livro, teve que contratar um buffet. Eu não tinha CNPJ, eu vendia docinho e tal, então... E ela chegou a comentar comigo que ela não gostou do serviço, e aquilo ficou na minha mente. Poderia ter um palitinho espetado, um molhinho, foi tudo muito simples. Eu não achei que foi legal, foi até num hotel na Praia da Costa. E aquilo ficou na minha mente. Quando eu comecei, eu falei, eu preciso... Aquilo gerou um insight para você. Porque eu fui criada ali naquela adolescência, como meu pai era advogado do banco, então a gente participava de muitos eventos em clubes, né? Em Minas tem muitos clubes, tem aquelas festas de debutantes, tem os bailes, as coisas da cidade, personalidades do ano. Então eu frequentava e eu sabia o que era um bom serviço, né? Rotary, meu pai e minha mãe, né, era do Rotary, meu pai era do Lion, da maçonaria, então a gente frequentava de fato muitos eventos. Bastante coisa. E aí eu falei, eu pensei, né, se a minha irmã sentiu falta de um serviço melhor, eu acho que isso aqui está faltando, então, no mercado. Então, assim, eu comecei a revolucionar. Só quem usava as bandejas de louça, as bandejas grandes, eram cerimoniais, grandes chefes que não precisavam mover isso, né? Não precisava locomover essa louça, era pesado, quebrava, os garçons não aguentavam muito segurar. Então, era para quem tinha cerimoniais. Eu cheguei a começar a comprar essas louças, sabe? Aí teve quebras e tal, perdi todas com o tempo, mas lançaram no mercado as bandejas de melamina. Eu falei, gente, é isso, e são caras, não são baratas. E aos poucos eu fui comprando tudo e modificando todo o meu buffet e comecei aquela apresentação, tudo nas bandejas brancas, imitando louça, porque elas imitam louça, porém elas são leves, são mais leves. Isso. E aí eu comecei, né, a apresentar com os molhinhos, as coisas. Então, aquela bolinha de queijo, ela é servida com goiabada. Isso aí, obrigada a todo mundo aí que me usa como referência, que usa também nos seus buffets. Muito obrigada. Eu acho muito bom ter inspirado muita gente. Eu coloco uma bandeja na mesa de madeira, daqui a pouco eu olho os buffets, todo mundo fazendo igual. Sabe aquela peça que eu trouxe lá da Coroa Vermelha, lá da Bahia, daqui a pouco tá por aí, tá todo mundo. Isso é muito... Eu fico lisonjeada, tá? Eu crio tendências também. Tá, gente? Mas marca lá no post. É isso aí. Mas eu acredito que, né, naquela época que eu comecei, eu mudei um pouco, sim, o mercado. Tinha poucas opções e não eram boas, o serviço era ruim. Entendi. É igual eu tenho um excelente buffet infantil que os adultos adoram meu buffet infantil. Eu tenho um cardápio
tudo frito na hora, batatinha frita, Né? 10 tipos de salgado. Meu cardápio infantil tem 20 opções. Então, atendo criança e adulto, assim, desde o pão de queijo até a batatinha frita. Então, todo ano a mesma mamãe me contrata, porque os adultos adoram o cardápio infantil. E a roda de boteco aí para quem gosta de um chopp, uma cerveja, tá? Aline, eu quero te agradecer por ter contado um pouco dessa história sua, por ter deixado todos esses insights aqui, contado. Você falou muito sobre propósito, né? A pessoa que tem determinado, que sabe o que quer. Cara, não fica procurando demais o propósito, procurando demais a missão, né? Tenha clareza do que você quer e o que você não quer. Né, Aline? Acho que é isso. A Aline desde cedo sabia o que ela queria, que era se desenvolver naquilo que ela estava fazendo. Então ela foi sempre buscando conhecimento. Não podia ter conhecimento pago, ela ia no de graça. Sim. Ela tinha que evoluir, ela sabia que ela tinha que evoluir, que ela tinha que aprender, e ela foi fazendo. E é o caminho que você tem, é o que está na sua frente, é o primeiro passo, não é o que está lá em cima. Não se frustre por não ter aquele lá na frente. Pegue o que você pode pegar agora. Se você está no caminho, você pode pegar uma britazinha zero, pega ela, não queira pegar a pedra grandona, que a hora da pedra grandona vai chegar lá. É degrau por degrau, né? Pra gente chegar lá em cima, a gente precisa subir o primeiro. Isso aí. E etapas. E cada degrau vai tornando um imã, né, de conexão para frente, isso vai chegando. Aline, muito obrigado. Você quer deixar mais alguma consideração final? Eu agradeço aí os capixabas que gostam do meu trabalho, que sempre me chamam. Às vezes eu fico escondidinha, né? Eu trabalho demais com festa, o pessoal me chama, às vezes gosto de ficar no meu cantinho meio que off um pouco, porque eu trabalho às vezes muito com festa e gosto de ficar às vezes afastado do meu cantinho. E eu agradeço os amigos, parceiros, que sempre estão aí prestigiando, me indicando, me procurando sempre. Eu fico muito feliz com isso, de ser lembrada sempre. Muito obrigada por estar aqui e poder contar minha história para você também. Isso para os seus telespectadores aí, seus seguidores. Eu que fico honrado, Aline. Obrigado mesmo por ter tirado um tempo lá para estar aqui com a gente. Gente, estivemos aqui com mais um Connect Work. Fique ligado que semana que vem tem mais, trazendo empresários contando a sua história de vida, histórias reais de transformação e de insights reais que eles viveram na sua vida e na sua trajetória. Até mais. Tchau, tchau.